só para 3? Quantos filhos Jesus Cristo tem aqui na terra? Porque só poucos recebem a glória dele, a manifestação do poder dele. Hoje, começou já uma manifestação tremenda na igreja. A maioria não veio, perdeu, ficou de fora. Porque qual que é o verdadeiro pão da vida? É a palavra de Deus sendo revelada. Não veio, não comeu, perdeu. Você sabe por que o diabo alcança espaço e ganha espaço na vida do crente? Porque o crente se enfraquece. E o que enfraquece o crente? Faltar demais na igreja. Vem uma vez por mês. Aí de repente nem por uma vez por mês vem mais. Aí vai enfraquecendo. É uma oportunidade que o inimigo acha de agir, de atacar, destruir finanças, enfim. O que Jesus Cristo fala dele? O ladrão veio na vida de quem ele pode. O crente que ele tem intimidade com a palavra de Deus e uma boa comunhão na igreja, o diabo não tem vez na vida dele. O diabo não pode na vida de quem tem intimidade com a palavra. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, ele chamou 3 só. Por que ele chamou 3? Você já parou para analisar? Por que ele não chamou os outros? Fez acepção de pessoas? Deus faz acepção de alguém? Então por que ele revelou só para 3? Os outros não tinham intimidade com ele. Você acha que Deus vai revelar alguma coisa para você se você não tiver intimidade com ele? O que Deus vai manifestar na tua vida? Que intimidade você tem com Deus? Você e eu. É de acordo com a nossa intimidade com Deus que ele vai se revelando. Tem gente que Deus revela mistério, tem gente que passa a vida inteira, nem saudável o corpo fica. E está a vida inteira na igreja. E que bom que não fica saudável, sabia disso? Porque é uma maneira da pessoa buscar a Deus. Porque se ficar saudável, a pessoa nem aparece mais na igreja. Nem aparece mais. Já vi muita gente receber cura milagrosa e dar as costas e sair andando. Daí um tempo, nem num canto e nem no outro mais a pessoa está. Que vantagem ter o sacrifício de Cristo para uma pessoa dessa? Como eu sempre falei e digo, tem na vida de algumas pessoas o mal é necessário. Senão até a salvação da pessoa vai embora. Vai embora. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui e não estão? Não vou falar quem teve problema essa semana, mas quem não teve? E mesmo com problema, quando a gente tem problema, onde a gente vai buscar socorro? Aonde? Tem gente que ele vai se aconselhar com um psicólogo, com um psiquiatra, com um colega, com um amigo, com gente estranha. E o que a própria Bíblia diz? Isaías fala assim, ó, Isaías capítulo 6, verso 9, fala assim, ó, um menino nasceu. Quem nasceu? Jesus. Um filho se nos deu. Quem deu esse filho para nós? Pai. O seu nome? Aí vai buscar conselho com uma pessoa que está mais endemoniada do que quem está lá. A pessoa está mais endemoniada do que o outro. Aí qual conselho uma pessoa endemoniada dá para outro? Faz o que tiver no teu coração. O que você se abre para o mundo. Abre. Vai parar lá nos quintos dos infernos. Abre. Faz aquilo que você tem vontade. Se entrega às paixões da vida. Isso. Vai. Pode ir. Faz igual aquele corinho de carnaval que tinha lá que... abre a ala que eu vou passar. Abre a ala que eu vou passar. Vai passar lá para os quintos dos infernos. Vai lá. Cai no colo do cão. Não é assim? Então, por que Jesus Cristo se transfigurou? Primeiro, por que ele transfigurou? Segundo, por que só foi para 3? Todo mundo já leu. Quando a gente lê a Bíblia, serve para mim e para você. Eu aprendi isso, então eu faço. Então agora serve não só mais para mim, mas para você também. Toda vez que você lê a Bíblia e não entender, fala, Senhor, revela-me a tua palavra. Qual é o mistério por trás dessa letra escrita? Se não faz igual o fariseu, ali vira morta para eles. Paulo, que era um fariseu, Paulo falou com convicção daquilo que ele aprendeu. A letra estava morto na letra, a letra mata, está morto na letra, a letra matou eles. Se inchou de orgulho. Sabia tudo da letra.
Mas de Cristo não sabia nada. Nada. Primeiro, Jesus Cristo transfigurou para mostrar o que estava dentro dele. O que estava dentro de Jesus Cristo? Luz. Luz. Não tinha uma manchinha escura, uma. Transfigurou. E foi tão grande aquela luz que saiu de dentro dele, que irradiou. O corpo dele ficou transparente, lúcido. A Bíblia fala translúcido, luz. Luz. Ele mostrou que dentro dele não tem escuridão. Foi para isso que ele transfigurou. E dentro do crente não pode haver escuridão. Não pode ter mancha, não pode ter quartinho de bagunça. Já viu o crente pregando e falando para o outro lá, limpa o teu quartinho de bagunça, irmão. E o dele? De quem está pregando? E o dele? Que muitos vendem a palavra, comercializa, faz coisa errada e manda o outro fazer a coisa certa. Arruma a tua casa primeiro, diz o apóstolo São Paulo. Jesus Cristo transfigurou para mostrar para os apóstolos que não tem escuridão dentro dele. E ele não fez acepção de pessoas. Eram os três que era mais íntimo dele, Pedro, Tiago e João. Quando ele apareceu depois da morte e ressurreição dele na praia e alimentou lá com pão e peixe lá na praia, aonde ele arrumou, ninguém sabe até hoje onde ele arrumou, sendo que ele não pescou. Mas a hora que os pescadores, filho dele, chegou, lá tinha pão e peixe, não tinha? Em João, Evangelho de João, capítulo 21. Quem foi que conseguiu discernir ele? Mesmo os três, que tinha mais intimidade com ele, e estavam os três no barco, e mais alguns outros. Só João, que é comumente falar no povo evangélico, que é o apóstolo do amor. Só ele conseguiu discernir que aquele que estava na praia esperando eles virem, era o Cristo. Só ele. Cadê a vista dos outros? Tudo cego? Cadê a vista do povo evangélico? Hoje estava vendo uma notícia na televisão. Saiu aqui do Tietê, foram lá ia para Bahia, aqui no meio do caminho, aqui em Minas, morreu 38. Até agora. Ontem eu preguei na rádio, falei, tem gente que ele já está selado para o diabo para perder a vida nesse fim de ano. E as pessoas não dão atenção no que eu estou falando. O ano passado eu falei a mesma coisa. Quanta gente, esses mesmos não vai vir, não vai festejar o Natal mais, e nem o Ano Novo. Quantas pessoas, já tem laço preparado na vida dela? Quanto? Estávamos orando agora de pouco, Deus revelou, através do ministério da minha esposa. Eu sou o teu salvo-conduto. Quando a gente estuda história antiga, o que é um salvo-conduto que um rei fazia? Você sabe o que é? Era uma carta que o rei escrevia, e aquilo você tinha livre acesso em tudo aquilo que ele mandava. Ninguém podia colocar a mão em você, porque a hora que algum soldado, alguém viesse e falou, ó, o rei me deu permissão para me fazer o que eu quero, de acordo com o que o rei permite, é claro. Salvo-conduto é isso, ninguém pode colocar a mão em você. Você tem o salvo-conduto? Porque tem crente que não tem. O rei adversário bota a mão nele, tira a vida dele, arranca um pedaço dele. Quantas pessoas vai perder pedaço de perna, pedaço de braço? Quantas pessoas não vão? Aí a oportunidade que tem de estar em comunhão, estar buscando a presença de Deus, está fazendo qualquer outra coisa, esquece de Deus. Aí depois está faltando um braço, uma perna. Que alegria tem Deus de ver um filho dele faltando um pedaço? Que alegria tem? Aí ele vai tentar se aprumar. Ele não tem fé para ser curado, ele não tem mais fé para nada mais. Quem cuida da minha vida e quem deve cuidar da sua é Deus. Ele tem o poder para te proteger. O homem hoje está confiando muito mais no que o ser humano, e muitas vezes endemoniado, fala do que na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que ele te dá saúde, por que você acredita no médico que fala, não, eu estou vendo, você está arrebentado? Por que você acredita no médico? Se o psicólogo fala, não sei o que, se liberta, deixa extravasar a tua vontade. E Deus fala assim, ó, refreia. O que você vai fazer? Acreditar no psicólogo ou acreditar em Deus? Mas a maioria acredita no psicólogo, psiquiatra. Não sou contra a medicina, não sou contra esse tipo de coisa, não. Mas primeiro a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, o rei Asa, ele morreu enfermo dos pés, porque procurou mais os homens do que a Deus. Ali não é só uma enfermidade por si só.
Ali é um recado e um ensinamento para toda a igreja, posterior a o que foi escrito, na época que foi escrito. Você sabe o que significa o rei Asa morrer doente do pé? Porque o que qual que é o símbolo de trilhar o caminho? Andar, na palavra sim, andar. É o teu pé que anda, não é o teu pé que anda? Então o que significa ali a mensagem? Ele saiu do caminho, ele desviou, ele andou por outros lugares que não eram o lugar de Deus. Buscou outros deuses. E o que aconteceu na vida dele? Adoeceu e morreu. Quantas pessoas hoje que diz servir a Deus com biblinha debaixo do braço, fim de semana? Meio de semana às vezes anda até quase nunca para a rua. Fim de semana com um vestidão, com a biblinha debaixo do braço, e o homem também. Dizendo que serve a Deus, está com a vida tudo arrebentada. É isso que Deus quer para a vida deles e para a sua? Tudo tem um preço a ser pago. Tudo. Servir a Deus tem um preço. Se você se adequar àquilo que Deus pede, Ele te abençoa. Mesmo dentro da igreja, se você não se adequar àquilo que Ele pede, a benção não chega. Ah, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu ajudo. Você pode ajudar a fazer o que você quiser. O templo lá que Salomão começou a construir e Herodes reformou e ampliou e fez maior, foi destruído. Foi destruído. Ah, mas foi destruído. E quem estava lá junto com o templo morreu dentro. Caiu com pedra, com tudo para baixo. E Jesus já tinha falado, não ficará pedra sobre pedra. De quem ele estava falando? Do templo. Ah, eu estou dentro do templo, estou na igreja, estou no seu... Irmão, não é você que está dentro da igreja. A igreja de Cristo tem que estar dentro de você. Quantas famílias hoje, você que está me ouvindo pela rede social, você que está me ouvindo na igreja, quantas famílias já foi mirada pelo diabo e selada alguns, para ter briga e confusão, rebentar com tudo. Faz aquela festa, aquela coisa, começa aquela comemoração bonita. No meio um bebe, um fala uma coisa, outro entende outra e briga. Aí passa mais da metade do ano, todo mundo de cara virada com o outro. Aquilo que era para ser uma coisa de prazer, de alegria, não é. Não é. Então o que tem que ser feito? Comunhão com as coisas de Deus. Isso é o partir do pão. Eu gosto muito quando os católicos falam, é no partir do pão, tem até a musiquinha, né? É na comunhão, é no partir do pão. Partir do pão é repartir a palavra revelada com vocês. Isso é partir do pão. Partir do pão não é ficar com palavra decorada e nem com conversa, nem com conselho mundano, não. Partir do pão é pegar daquilo que Deus está te dando e dar para a pessoa também. É repartir da palavra revelada. Isso é partir do pão. Pão é a palavra. Pão é Cristo sendo revelado através da palavra. Isso é pão. Como tem símbolo aí na igreja, que eu não vou falar o nome, chega a época de quaresma, não sei das quantas, aí fica lavando o pé. Aquilo não é humildade, irmão. Ah, é humildade lavar o pé. Ah, não sei o que do lava-pé, não vou nem falar o nome, né? A pessoa tem que entender. E outra, alguns que faz aquilo lá sabe, e faz errado sabendo que está errado. E induz um monte de gente ao erro. Lavar o pé só é um símbolo, é um sinal. Todo crente tem que lavar o pé, todo crente. Significa você tirar a sujeira do mundo, do teu pé, para não subir para a cabeça. Tem crente que ele está tão sujo, embrenhado na poeira e na sujeira, que aquilo já subiu para a cabeça dele. Aí ele perde a salvação. Isso é só um símbolo, é um sinal. É tirar a sujeira, a contaminação do mundo, da terra e do mundo, da vida da pessoa. Não é ir lá pegar um baldinho de água, uma bacia e lavar o pé. Aquilo não significa nada, aquilo não limpa o ser humano. Aquilo só foi um rito que Jesus Cristo fez para apontar uma verdade espiritual. O que importa é a verdade espiritual, não é a verdade humana. Pelo contrário, o que de bom tem o ser humano para dar para o outro? O que o ser humano pode acrescentar na vida do outro? Jesus Cristo fala isso, você não pode tornar um fio de cabelo nem branco nem preto, nem acrescentar um covo da estatura de ninguém. Quer dizer, você não pode fazer nada pela vida do outro. Deus pode. Mas em que circunstância Deus pode? Em que circunstância Deus pode? Isso aí que a gente precisa aprender. Em que circunstância Deus pode atuar na minha vida? Foi bonito ver hoje a manifestação, não foi? Isso aí é para mostrar que Deus está no ministério. Não é porque você é bom e nem eu, não. Isso é para mostrar.
da outra vez lá na casa da irmã, lá que ficaram comentando, mais de 3 meses comentando, nossa, o que foi aquele culto? Aquilo é Deus para mostrar, falou, eu estou no ministério, esse ministério é meu, eu estou aí. Ou você acha que é porque não merece? Ou porque não é bonito? Isso é para mostrar, falou, eu estou aqui. Aquele que confiar recebe, aquele que não confiar, mesmo estando aqui, não recebe. Não era porque o povo ia lá dentro do templo de Salomão que recebia a bênção e a manifestação de Deus. O templo era o mesmo, mas recebia. Se você ler a história do Antigo Testamento, teve gente que fazia ali parte da cúpula do reinado, morreu apegado no gasofilaço do sacerdócio. Morreu dentro do templo, dentro. Quando o rei falou, ele entrou dentro do templo para não ser morto, ele falou, pode matar ele lá dentro. Até dentro do templo. Então, estar dentro do templo significa alguma coisa? Não, só significa se Cristo estiver dentro de você, aí significa. Aí significa. Eu gostaria que todo mundo entendesse um pouco melhor a Bíblia. Eu gostaria. Como um dia o Moisés falou. Eu gostaria, Moisés falando, que o Espírito naquela época está dentro, através da palavra viva. Naquela época estava em cima, sobre. Por isso que Jesus Cristo no Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Ele fala assim, ó, eu gostaria que o Espírito de Deus que está sobre mim estivesse sobre todos. Porque aí todo mundo entendia. Mas por que não é dado para todos? Por que não é dado para todos? O mesmo caso da transfiguração. Por que todos não viram? Porque faltou intimidade. Por que você não vê a manifestação do poder de Deus? Por que a maioria não vê? Não tem intimidade. Simples. Não tem. Deus faz acepção de pessoas? Não. É a regra que ele estabeleceu. Se ele estabeleceu uma regra e ele mesmo descumprir, que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Fala uma coisa hoje, amanhã muda de ideia. Ele é ser humano por acaso? O ser humano promete uma coisa hoje, então uma nossa festança. Chega amanhã ele fala, ó, não posso dar isso que eu prometi, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Você vai falar o quê? Por isso que o nosso coração e a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Porque se Deus falou que vai fazer para você, ele vai fazer. Se é hoje, amanhã, primeiro ele te prepara, mas ele vai fazer. Quantas promessas eu não já recebi como pastor? Pastor, vou ajudar o senhor a fazer isso e aquilo. Não ajudou. E a culpa da pessoa? Não culpa a pessoa. Não pôde. Ou não quis, mas a maioria não pôde. A minha confiança eu botei em Deus. Porque se Deus falar para mim que vai fazer uma coisa, ele faz. É só você não se desviar do caminho. Só você não arredar o pé. Deus não faz acepção de pessoas. Uma manifestação do poder dele vem na vida daqueles que realmente têm intimidade com ele. Nem todo mundo que decora a Bíblia e lê a Bíblia e chega até a Bíblia consegue chegar até Deus. Agora, uma coisa eu posso dizer com toda certeza. É impossível chegar a Deus sem passar pela Bíblia. Tem gente que só fica na Bíblia, não consegue atingir a parte superior. Mas é impossível você chegar até Deus sem passar pela Bíblia. É impossível. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, intimidade com a palavra dele e comunhão com a igreja. Pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, quase não oram em casa e falta demais na igreja, o diabo pega. Não é porque eu quero, não. Eu quero que todo mundo seja abençoado. É porque ele enfraquece. Um soldado fraco numa guerra, o que ele faz? Morre. Soldado fraco numa guerra, o que ele faz? Morre, ainda atrapalha os outros ainda, porque o que os outros vão fazer? Tentar socorrer quem? Um defunto? Peso morto? O que enfraquece o homem? Falta de leitura da Bíblia, falta de oração, falta de jejum e comunhão com os santos. É na comunhão dos santos, porque a palavra diz, é no partir do pão. Isso é partir do pão. É na comunhão que você se fortalece. Abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus. Lembrou de alguma coisa de Mateus? Brincadeira. Ia. Você falou um verbo que esse verbo está no passado. Mateus capítulo 8, verso 5. Quero chamar a atenção para uma coisa bem específica para você, mas bem específica mesmo. Para você, e que Deus abençoe você que vai me ouvir, já está me ouvindo pela rede social, para que Deus também abençoe a tua vida e abra o teu olho. Bem específico mesmo.
Porque aquilo que Deus me revela na palavra dele, eu tenho prazer em ensinar. Porque um dia eu vou embora dessa terra, como todo mundo um dia vai. E se eu não deixar aquilo que Deus, de bom, que Deus passa para mim, o que vai me adiantar? Se Jesus Cristo, quando veio aqui, ele não passasse adiante e ensinasse aquilo que o Pai revelava para ele, hoje estava todo mundo perdido. Mas enquanto há vida, há chance e há esperança, não há? Mateus capítulo 8, verso 5. É uma passagem bem conhecida. Praticamente todo cristão já ouviu, seja católico ou evangélico, já ouviu pregação. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa específica, um detalhe específico, para que você entenda. Porque tudo na Bíblia, eu já disse e repito, é questão daquilo que você entende. Aquilo que você entende que é te revelado, serve. Aquilo que você decora, mas você não entendeu, não compreendeu, não serve. Para nada, para nada. Só serve para deixar o homem soberbo. Como eu já vi tanta pregação. O rapaz pregando e citando os 70 nomes da antiga aliança de Jeová, na antiga aliança. Ele nem sabia o que ele estava falando. Nem sabia. Vai adiantar alguma coisa? Como é que eu vou falar para você? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que é isso? O rapaz falou, mas nem ele sabia o que é isso. Jeová Rafá, quando você precisar invocar Jeová Rafá, o que significa Jeová Rafá? Então você vai invocar o Deus que cura. Quem é o Deus que te sara? O Deus que te cura? Através da Bíblia. É a Bíblia. Resumindo, é a Bíblia. Eu quero Jeová Jiré. Jeová Jiré, ele nem sabia o que ele estava falando. Jeová Jiré é o mais conhecido no meio do povo evangélico. O que significa? O Deus de já, o Deus da provisão para agora, não é para amanhã. Agora. O que eu preciso? É para agora. Então, o que no Antigo Testamento, quando eles precisavam de alguma coisa, o que eles invocavam? Eles invocavam Jeová, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu preciso de cura. Todos nós precisamos de alguma coisa. Então, a pessoa ia lá e ficava no quarto. Jeová Rafá, Jeová Rafá, Jeová Rafá, Jeová Rafá, Jeová Rafá. Ele ficava invocando. Porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a pessoa precisa de condição financeira melhor. Então, quem que ele invocava? Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré, fazia um mantra. Isso é invocar a Deus. Então, o que você precisa? Invocar a Deus. Eu preciso de paz, né? Então, qual que é o príncipe da paz? Jesus. Então, você chega no teu quarto, fecha a porta, fica, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, até aliviar o peso da tua alma. Isso é invocar a Deus. Invocar a Deus não é jejuar, não é orar. Invocar a Deus não é ficar discursando. Invocar a Deus é chamar o nome dele. Isso é invocar a Deus. Que a maioria, 90% dos crentes não sabe. Entendeu? Então vamos lá na palavra de Deus. Porque o que sara a tua vida, o que muda a tua vida, o que liberta a tua vida é o que é? Palavra de Deus. O crente que não tem a sua vida mudada, a sua vida liberta, não progride na vida, nem física nem espiritual, o que está faltando na vida dele? Palavra de Deus. Mas tem nada. No máximo, uma coisinha aqui e outra ali decorada. Diz assim, o centurião de Cafarnaum. Primeiro, o que é um centurião? Comandante de 100 soldados. Palavra Cafarnaum. Cafar, cidade do profeta Naum. Então, o centurião que cuidava da segurança da cidade do profeta Naum. Onde era do profeta, porque provavelmente aqui o profeta já não existia mais, né? Então ele era um centurião que cuidava da segurança da cidade de Cafarnaum. Entendeu? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado, que era tratado como se fosse um filho. O que é um criado? Que ele cria, né? Criado, cria. Ele cria dentro da casa dele, ele trata como um filho. Está em casa paralítico. O que é uma pessoa paralítica? Paralisado. E também violentamente atormentado. O que é uma pessoa atormentada? Espírito imundo que não dá sossego para a alma. Tem gente que ele não fica endemoniado, mas ele está influenciado. Ele não dorme de noite,
porque o espírito não deixa. Ele não tem paz na alma, ele não tem sossego, ele está atormentado. Então o que traz tormento para a alma do homem? Espírito imundo. Acabei de falar agora de pouco, Jesus Cristo é o príncipe da paz da alma. Primeiro a paz tem que ser na tua cabeça, depois em volta. Primeiro dentro, depois em volta. O crente quer que as coisas venham primeiro em volta para depois dentro. Está errado, não consegue nunca. Primeiro a mudança tem que vir dentro para fora, não de fora para dentro. Porque aquele que busca a mudança fora não recebe nunca, porque não entendeu o princípio. Deus primeiro muda dentro de você, a tua consciência, a tua vida e o teu comportamento. Aí tudo em volta começa a ser mudado. O crente que ele busca riqueza está onde? Dentro ou fora? Fora. Busca a paz fora. Tudo fora. Vai ter? Não vai. Porque primeiro é mudança de comportamento. Então vamos lá. Atormentado, verso 7. E Jesus lhe disse: eu irei na tua casa e darei saúde. Jesus Cristo não negou, porque ele mesmo disse assim, ó: aquele que meu Pai enviou e a mim veio, de maneira nenhuma eu lancei fora. Então o centurião veio até Jesus Cristo. Jesus Cristo despediu ele, mandou ele embora? Não, falou: vou resolver o teu problema. Não é? Quantas pessoas estão precisando de Jesus Cristo para resolver os problemas dele? Quantas pessoas? Todos nós precisamos de Cristo para alguma coisa, no mínimo, né? Verso 8. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que entre dentro da minha casa. O Senhor é santo, eu sou impuro. Sou homem de sangue, né? Matei muita gente na guerra, nas batalhas. O Senhor é um homem santo. Não sou digno. Você tem essa humildade de confessar para Deus que você não é digno que Jesus Cristo tenha comunhão com você? Mas pelo sacrifício dele, então ele pode ter por causa do sacrifício dele. Não porque você merece e nem eu mereço. Entendeu? Humildade, reconhecimento. Senhor, se o Senhor não me der a palavra, eu não sei pregar. Senhor, se o Senhor não me der saúde, os médicos não podem me dar. Senhor, se o Senhor não fizer na minha vida, quem vai poder fazer? Humildade, reconhecimento. Deus é soberano. Jesus Cristo andava cheio do Pai, então ele era Deus encarnado. Cristo podia fazer, não podia? Podia, e ele falou: vou fazer. Aí o rapaz falou: Senhor, eu sou homem de sangue, eu não posso. Mas Jesus Cristo falou para ele: eu irei à tua casa, eu darei saúde. Mas, olha, essa vírgula aqui, ó, e a parte B do versículo 8. Mas, isso aqui eu quero que você entenda. Você que está me assistindo pela rede social, da igreja, esse mais aqui, o que o centurião respondeu para ele? Mas, fala, libera. Você acha que Jesus Cristo já liberou uma palavra para você de bênção, de vitória, de proteção ou não? Às vezes hoje, o que o povo espera, povo cristão, católico, evangélico? Espera que um anjo apareça, ou alguém venha pulando, virando piroleta e falando: olha, Deus mandou falando que ele vai te dar isso, te dar aquilo. Está aqui na Bíblia, irmão. Aqui, ó. Aqui dentro. Fala, o centurião falou assim, ó: libera uma palavra da tua boca e o meu servo será curado. Libera uma palavra. Deus liberou para você ou não? E por que não é? Por que não é? A palavra já foi liberada, está aqui, ó. Liberada e escrita para não esquecer. Por que a palavra que Deus falou mandou Moisés e os profetas escrever? O ser humano não esquecer. O ser humano tem memória curta, ele esquece. Então, para não esquecer, fala para o povo e ainda escreve ainda. E quando a lei veio lá com Moisés, ainda coloca na porta da entrada da cidade. Todo mundo que for entrar na cidade vai ver o que está escrito para não esquecer. É para não esquecer. E mesmo assim o povo esquece. Mas o centurião falou: Senhor, uma palavra tua, meu servo sara. Mas por que o centurião... Isso que eu quero que todo mundo entenda. Por que o centurião falou para Jesus Cristo falar uma palavra e o servo dele sararia debaixo da palavra que Jesus Cristo falasse? O que ele viu em Jesus Cristo para ele ter essa confiança?
que ele conseguiu enxergar em Cristo? O que o povo hoje não está enxergando em Cristo? Ou Cristo vai ter que descer do céu para todo mundo ver, para poder falar e ele crer? Porque mesmo quando ele esteve aqui na terra pessoalmente, ele falou para muita gente, falou, eu sou o Cristo, eu sou o prometido, eu sou o enviado, eu e o Pai somos um, creram nele? Então se descer um anjo, vai crer também? Aonde eu vejo Cristo hoje? Aonde eu tenho que enxergar Cristo hoje? Na vida do pregador, observar, ele viu aqui, por que ele viu? Porque ele observava Jesus Cristo. O que você tem que enxergar em mim? Cristo. Como? Observando a minha vida, o meu comportamento, o meu linguajar. Observando, para ver se realmente eu sou aquilo que eu falo, ou se eu sou diferente daquilo que eu prego. Como que o centurião viu? Aqui está escrito, eu vou ler para você entender, mas já vou antecipando na pregação. Porque ele era centurião, ele guardava a cidade. Então, no cavalo dele, lá, comandando o soldado, ele via o que Cristo fazia. Ele ficava observando. Cristo entrava numa aldeia, entrava numa casa, curava alguém, pregava a palavra, e ele foi observando o que Jesus Cristo fazia. Quando ele precisou, de quem que ele lembrou? De quem ele viu. De quem ele viu. Tem gente confiando em falador. Tem gente colocando no coração, em vez de colocar na palavra de Deus, está colocando em falastrão. Pessoas que estão podre de rico comercializando as coisas. Jesus Cristo não veio aqui na terra. Minha esposa até escreveu no canal dela. Jesus Cristo não veio para tornar nenhum crente rico, não. Jesus Cristo veio para te salvar. Se você quer algum bem material nessa vida, lute por isso. Ele até acrescenta na tua vida. Depois da salvação. Depois da salvação. Primeira salvação. Então o centurião viu quem em Jesus Cristo? Como que eu sei disso? Que foi um homem de autoridade que ele viu? Porque está escrito aqui, ó. Está fora da palavra. Tem que estar na palavra. O texto tem que ser completo. E ele diz assim, ó. Verso 9. Pois eu também sou. Quando ele fala eu também, o que ele está reconhecendo no outro que ele está conversando? Tem um diálogo aqui, não tem um diálogo? Se eu chego para outra pessoa e falo assim, ó. Eu também sou pastor. Então eu estou reconhecendo ele o quê? Pastor. Eu também sou pastor. Então o que eu estou reconhecendo e quem eu estou conversando? Outro pastor. Então quando ele falou, também sou o homem de autoridade, o que ele reconheceu em Jesus Cristo? Esse homem aqui, ó, centurião, autoridade sobre quantos soldados ele tinha? 100. Quando ele chega para Cristo, eu também sou um homem de autoridade, o que ele viu em Cristo? Um homem que tinha soldados. Ele viu um homem que tinha soldados. De um lado, soldado físico, de outro, porque a Bíblia chama o Senhor dos exércitos celestial. Exércitos celestial, anjos, guerreiros. O centurião conseguiu enxergar. Por quê? Porque ele era um homem de guerra. Ele lutava a guerra humana. Jesus Cristo lutava qual guerra? E o povo não estava entendendo. Então o que o centurião teve? Conhecimento de Jesus Cristo. Ele conheceu a autoridade e aquilo que Cristo podia fazer, porque era um homem de autoridade. É chamado general dos exércitos celestiais. Quem que é o general dos exércitos celestiais? Jesus. Por que os apóstolos não conseguiram ver? Por que o resto do povo de Israel não viu? Um romano viu. O romano observava, os outros estavam preocupados, no máximo, em Cristo resolver as coisas para ele. E eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer no teu lugar não, viu? Aquilo que é para você lutar, as tuas lutas e resolver, é você que vai resolver. Quando foi aqui na terra que Jesus Cristo pediu para o Pai resolver alguma coisa para ele? Quando foi? O crente fica a vida inteira, Senhor, tira esse mal da minha vida, Senhor, faça cessar tal coisa, Senhor, faz isso. É você que tem que usar autoridade. O que o centurião falou aqui para Jesus Cristo? Uma palavra. Uma palavra. E hoje, Cristo está onde? Dentro do homem, através da palavra viva. Então, a palavra tem que sair da boca de quem? Tua. Sua. É você. O mal está incomodando?
cessa. Ah, mas eu não sei se vai cessar, então não vai mesmo. Ah, não sei se eu tenho autoridade para isso, então não tem mesmo. Quando partiu mais o se e o talvez, já perdeu. Já perdeu. Entrou a dúvida, você já perdeu. Entrou a dúvida, já perdeu. E a maioria dos crentes tem dúvida, não sei se vai acontecer, ele confia mais no que os outros oram por ele do que no que ele faz. E tem coisas que Deus nem permite, pode todo mundo orar para ele. O mal não vai sair, o mal não vai parar. Porque quem tem que resolver é ele. É ele que tem que se mexer. Jesus Cristo dentro do barco, na polpa do barco, dormindo, e uma tempestade lá quase virando o barco. Jesus Cristo estava preocupado? Quem que ficou preocupado? Os apóstolos. Por quê? Que intimidade tinha os apóstolos com o mundo espiritual? Que intimidade tinha Jesus? Toda. Quando acordaram Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez? O que o centurião falou aqui para ele? Basta uma palavra. O que Jesus Cristo fez? Liberou a palavra, quieta, cessa. Teve esse momento, situação na minha vida, que veio um vento de tudo quanto é lado para tentar me atingir. E claro que ainda sobra para quem está em volta. O que eu fiz? Quando eu percebi? Aquieta-te, cessa. Foi diminuindo, parou. Parou aquela coisa. Parou. Por que parou? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu entendi a palavra dele. Eu entendi que no nome de Jesus Cristo, eu posso ter a mesma autoridade que ele delegou para todos, filho dele. E eu sou um filho dele. Você não é? Então você pode mandar cessar. Enquanto você pedir para Deus fazer no teu lugar, você vai ficar sem. Tem crente que ele vive a vida inteira só pedindo oração para os outros. É errado pedir oração para os outros? Não é errado. Você precisar de ajuda e pedir ajuda. Mas errado é quando você não toma posição e atitude de cristão, autêntico e verdadeiro. Saber impor contra o mundo das trevas. O que Jesus Cristo fez aqui? Liberou a palavra que o outro falou. O outro falou, não basta uma palavra? Ele liberou. Aconteceu o que o centurião esperava que acontecesse? Aconteceu. Por quê? Porque ele viu que Cristo tinha autoridade. Quando ele falou assim, Senhor, também sou um homem de autoridade. Se eu mandar esse ir, ele vai. Se eu mandar o outro vir, ele vem. Se eu mandar esse fazer, ele faz. Se eu mandar o outro desfazer o que o outro fez, ele desfaz. Quem que ia desfazer para o centurião? Era o centurião? Não. Quem que ia desfazer? Quem que ia fazer e desfazer? Que ele mandasse. Um dos 100 soldados, ou 100 de uma vez. Quando ele falou, também sou um homem de autoridade, ele viu em Cristo comandante de legiões. Comandante. Ele falou, uma palavra tua. Os teus soldados angelical vai lá e vai tirar esse espírito que está atormentando o meu servo. Resumindo, é isso. Para quem não entendeu ainda a mensagem. Porque não adianta vir aqui sapatear e fazer um discurso tão bonito e não te revelar a palavra. Se a palavra não for revelada, não te serve para nada. Entendeu? Então o que o centurião viu? Que Jesus Cristo era comandante de soldado celestial. Falou por Jesus Cristo, uma palavra tua, o soldado vai lá e vai arrancar aquele espírito de lá. Porque na parte humana, quando eu mando o meu soldado fazer, ele faz. Se o senhor der uma palavra, ele vai lá e arranca. O que traz doença para a vida do homem, tormento para a cabeça do homem, não é espírito imundo? Então o que o centurião, em outras palavras, falou para Jesus Cristo? O teu soldado, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, vai lá e arranca ele para o fundo da cárcere. Se ele resistir, corta ele na espada. Ou não foi nessa visão? É só ler o texto. O crente que fica fazendo discurso bonito e nem ele entende o que ele está falando, na verdade ele precisa dobrar mal o joelho e buscar mistério de Deus. Porque Deus revela quem busca. Para quem busca, Deus revela. Por que eu comecei o culto falando, Deus revelou o que estava dentro dele só para 3? Por que não revelou para mais? Por que não revelou para mais? Porque não era íntimo dele. Quer revelação de Deus? Quer poder na palavra de Deus? Quer entender o mundo espiritual? Quer entender a própria Bíblia? Intimidade com ele. Quantas vezes o crente lembra de levantar 3 horas da manhã e orar? Você sabe que hora da manhã o laço pegou aquele ônibus e matou? Até então, a última notícia é 38. Possibilidade de subir mais. Você sabe que hora da madrugada foi que o diabo armou o laço e pegou 38 vidas? Até então? 3 horas da manhã. Quantas vezes eu falei, povo de Deus, levanta 3 horas da manhã e ora. Levanta, tem intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, eu amo aqueles que me amam. E de madrugada, não busca. Ou não busca. Sai, como diziam os antigos, levanta igual um cavalo, sai igual um burro para o mundo. E acha que tem proteção de Deus, porque tem uma Biblinha debaixo do braço.
está com a Bíblia aberta lá na sala da casa, acha que aquilo guarda ele. Ou vai aos domingos na igreja de manhã, ou vai não sei na onde. Irmão, o que guarda a tua vida é intimidade com Cristo. E Cristo é a palavra. Isso guarda a tua vida. Isso guarda. É você entender ela. Porque a Bíblia diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Então não acampou lá e não livrou, porque foi pego no laço. Mas quando que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra? Como Davi disse, o Senhor é um escudo ao redor de mim. O Senhor é um escudo em volta de mim. O inimigo conseguia matar Davi? Por que o Senhor é um escudo ao redor de mim? Como o Salmo fala. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Então você tem que entender o que é temer a Deus. Temer dele? É guardar os mandamentos dele. Temer a Deus é obedecer aquilo que ele falou. Quando eu obedeço o que ele falou, ele me guarda. O crente está obedecendo? Não está sendo guardado. Quantos crentes aí teve casa assaltada, carro roubado, vida financeira destruída, rouba, não sabe nem para onde vai o dinheiro? Cadê o Deus dele? Até quando vai ter que ficar falando a mesma coisa, pregando a mesma coisa e o crente não se mexe? Outra coisa que eu gosto de citar do exemplo, que aqui, ó, ele viu que Jesus Cristo tinha soldado espiritual. Ele físico e Jesus Cristo espiritual. Uma palavra tua, o soldado vai lá e arranca. Tem gente que vem aqui, você coloca a mão, a pessoa quer que o problema resolve na hora. O soldado nem precisou que fosse lá. O centurião falou: soldado teu vai. Soldado teu cumpre a ordem. O espírito de enfermidade sai. Tem alguém que tem espírito de enfermidade em casa? Espírito de insônia, espírito de doença? Já fizemos uma oração, então o espírito tem que sair. Você crê nisso? Agora, e se não sair? Porque você não creu no que foi falado. Simples assim. O centurião falou: eu creio no que o senhor fala. Fala, eu creio. Fala, e vai acontecer. É só falar que acontece. E ele falou e aconteceu. O servo dele não sarou? Jesus Cristo precisou entrar dentro da casa dele? Entendeu? Então, o que o centurião viu em Cristo? O que ele viu mudou a vida dele. O que você está vendo em Cristo? Como que você enxerga Cristo? Você vai ver Cristo, Cristo vai aparecer do céu para você, igual já apareceu na época que ele veio e nasceu da Virgem Maria. Ele não vai aparecer dessa forma mais. Hoje você tem que aprender a enxergar Cristo no homem que está pregando. Porque nem todo mundo que prega tem Cristo. Então você tem que observar, como o centurião observou. Outro exemplo que eu gosto de citar. Quem já leu a ressurreição de Lázaro? É bonito para ver o texto, não é bonito? Então, se não entender, não serve para nada. Jesus Cristo, na hora que ele chegou diante do túmulo, o túmulo estava fechado, uma pedra imensa lá dentro. O que Jesus Cristo falou? Tirai a pedra tinha mais de 2.000 quilos, era uma pedra gigantesca, e vários homens para rolar a pedra, era uma roda mesmo, para tirar, para ter acesso dentro do túmulo. O túmulo era uma caverna imensa. Mas por que ele mandou o homem tirar? Porque aquilo que o homem faz, Deus não faz por ele. O homem não podia tirar, mesmo com dificuldade não podia tirar? Tirou. O que o homem não podia fazer? Ressuscitar Lázaro. Então o que Cristo fez? Ressuscitou Lázaro. O que o homem podia fazer, você vai fazer. Ah, mas é difícil, você vai fazer. Se não vai ficar sem fazer. É assim que funciona. Tudo. O centurião enxergou. Por que o resto do povo não enxergou? O que eu sempre preguei na igreja? O que é fé? O que o centurião teve? Ele conheceu Cristo de observar. Ah, fé. A turma só gosta de pregar esse texto com fé. Não é fé. Quando a gente estuda a palavra fé, é a mesma raiz. Acreditar, que é o fé, fé é acreditar, confiar. A mesma raiz da palavra para acreditar e confiar é conhecimento. Então o que o centurião viu em Jesus Cristo? Conhecimento do mundo espiritual. Ele viu que Cristo conhecia o mundo espiritual e ele entendeu. Ele conheceu, ele teve conhecimento de Cristo, ele conheceu quem era Cristo. Você conhece quem é Cristo? Você conhece quem é Cristo? O que ele pode fazer por você? Você conhece isso? Você tem esse entendimento? Não é fé. Quando a turma lê fé, isso aqui é para o povo não entender mesmo. Por isso que a Bíblia é escrita desse jeito. Fé é conhecimento. O centurião chegou aqui, ele conheceu Jesus Cristo e falou: eu sei o que o senhor pode fazer. Não precisa nem em casa. Se eu falar daqui, os anjos vão lá e arrebentam com o que tiver lá. Vai destruir. Você tem esse conhecimento?
Você já entendeu dessa forma? É só ler o texto, eu não vou ler inteiro, já está chegando o meu horário já. Só você ler o texto, você vai entender que o centurião viu e entendeu. A partir do momento que você vê isso na palavra dele e entender, que espírito mais pode atormentar a tua vida? Que pode mais atrapalhar a tua vida? Jesus Cristo chegou diante do túmulo lá, e ele falou, tirai a pedra. O que está atrapalhando a tua ressurreição? O que está atrapalhando você receber a vida de Deus? Jesus Cristo não era Deus encarnado? Ele não deu vida? O que está atrapalhando? Tira a pedra. Simples assim. Tira a pedra. A pedra quem vai tirar é você. A vida quem vai dar é Ele. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Retenha essa palavra, porque o que liberta, o que cura, o que batiza, o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. E isso é uma palavra revelada. Porque até então a maioria só é discurso. Mas a palavra, quando ela é revelada, quando ela traz o conhecimento verdadeiro espiritual, isso muda a tua vida. Como mudou a minha. Vai mudar a tua também. Amém? Graças a Deus.